Oi, eu sou o Felipe Alves, coordenador pela UCB do projeto do Ciclomapa, e vou apresentar para vocês o tutorial sobre mapeamento colaborativo de infraestrutura cicloviária. Os arquivos PDF dessa apresentação estão disponíveis para acesso e download, e alguns slides possuem links com mais informações sobre o assunto abordado neles. Este tutorial está dividido em três partes. A primeira parte vai abordar uma introdução ao mapeamento colaborativo e ao OpenStreetMap, OSM. As perguntas norteadoras deste tutorial são: o que é mapeamento colaborativo? Quais são as principais vantagens do OpenStreetMap, OSM? Quais são os primeiros passos para editar dados no OSM? Inicialmente, vamos falar sobre a evolução do mapa. Antigamente, a maioria dos mapas era em papel, enquanto na atualidade eles são digitais. Os mapas digitais possuem um maior volume de dados e maior precisão. Eles também possibilitam utilizar fotografias para traçar os mapas e também têm uma melhor usabilidade, tem uma maior facilidade de edição dos dados, tem filtro para mostrar somente as camadas que deseja e possibilidade de uso em diversos tamanhos de tela em diferentes dispositivos. O uso de mapas digitais trouxe alguns problemas. A maioria desses mapas, como o Google Maps, Apple Maps, Bing Maps, pertencem a empresas, então os dados dos mapas são fechados. E poucas prefeituras disponibilizam mapas digitais publicamente, então esses mapas também costumam ficar desatualizados. Por outro lado, isso traz algumas oportunidades para os mapas colaborativos, já que esses mapas permitem fácil edição por qualquer interessado. E como os maiores interessados nos dados são os melhores conhecedores desses dados, os melhores mapas geralmente são feitos por voluntários e não por empresa. Alguns exemplos de iniciativas colaborativas são a Wikipédia, que é a maior enciclopédia do mundo atualmente, um mapa de locais acessíveis, mapa de restaurantes veganos e vegetarianos, mapa de locais para acampar, a Wikiloc, que é uma plataforma de trilhas off-road, seja a pé, de bicicleta ou outros veículos, e diversos mapas de árvores frutíferas. Várias cidades fazem mapas desse tipo. Sobre o OpenStreetMap, o OSM. Segundo a própria definição, o OpenStreetMap é um mapa editável de todo mundo feito a partir do zero por voluntários e disponibilizado sob uma licença livre. É importante ressaltar que ele não é um único mapa, mas sim um banco de dados mundial que serve para a confecção de vários mapas. E quais as vantagens? Por que escolhemos o OSM? Porque ele é completamente gratuito e livre. Os dados, ao invés de pertencer a alguma empresa, pertencem à comunidade de mapeadores, e isso é gerido por uma fundação que tem diretoria eleita entre os membros da comunidade. Ele possui uma licença que dá bastante liberdade para copiar, criar e adaptar, desde que você sempre faça a correta atribuição dos dados e sempre mantenha o que você criou com ele aberto. E ele também possui uma extensa documentação no formato wiki, que também é construída de forma colaborativa e traduzida para diversas línguas. Os elementos disponíveis no mapa no SM são três: os nós ou pontos, os caminhos ou linhas, que quando estão fechados formam áreas, e as relações. Os nós ou pontos você pode utilizar para mapear coisas menores, como por exemplo um poste, ou uma árvore, ou um paraciclo. Os caminhos servem para você mapear as vias no geral e coisas que têm formato mais linear. E as áreas servem para mapear as edificações, os parques, as praças e outras coisas que fiquem melhor representadas com áreas. As relações servem para você juntar diversos elementos quando você tem algo mais complexo, como por exemplo um limite municipal, que é formado pela junção de uma estrada e depois mais um pedaço de um rio e mais um trecho de uma serra, você junta tudo isso numa relação. E para você definir o que são esses elementos, você tem um sistema de etiquetas que definem os atributos daquilo ali. Então você tem etiquetas para dizer o que é cada um dos elementos que você tem no mapa. Para a edição no SM, você tem um extenso material de apoio também na Wiki e é importante você seguir algumas orientações. Então, algumas convenções importantes são: sempre consulte as etiquetas na Wiki quando você tiver dúvida, nunca abrevie o nome de nada, de ruas, de praças, e quando estiver traçando vias, tenha sempre atenção com as interseções. Algumas boas práticas que a comunidade recomenda são sempre mapear o que há em campo, sempre descrever bem sua edição e que ela sempre seja possível de verificar por outros mapeadores, sempre documentar o que está fazendo, se tiver uma etiqueta diferente ou algum tipo de edição que possa gerar dúvidas, e muito importante, nunca copiar de nenhum outro mapa com dados proprietários. Como não se pode copiar,
Uma fonte de informação muito comum é o levantamento de campo, onde você vai até o local que você pretende mapear para você ter aquele conhecimento do local. E para isso existe todo um ecossistema de ferramentas para você fazer esse levantamento. Então você tem, por exemplo, aplicativos ou plataformas para você fazer anotações em papel e poder georreferenciar, você fazer anotações oral ou escrito num aplicativo. Você pode utilizar trilhas, arquivos GPX que você grava em aplicativos também. E existem plataformas que disponibilizam de forma aberta imagens de drones e de satélite e também fotos tiradas com câmeras de ação, smartphone ou qualquer outro tipo de câmera que estejam já referenciadas e ficam ali abertas para auxiliar a edição. Na parte 2 do tutorial falaremos como editar infraestruturas cicloviárias no ASM. Obrigado.